Boa noite, estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje conversamos com a deputada federal Celina Leão, administradora de empresas, ex-deputada distrital, ex-secretária de Esportes e Lazer do DF. Seja bem-vinda, Celina, é um prazer ter você aqui. É uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho aí sobre os nossos projetos, falando um pouco sobre odontologia, falando sobre aquilo que a gente sabe que a população sempre quer saber, Mas quem é a Celina? Goiana, casada, filhos, quase advogada. Fala um pouquinho de você pra gente. Então, Celina, às vezes as pessoas olham a Celina política, mas não me conhecem pessoalmente. Eu sou uma pessoa que sou goiana, fui criada na roça, mesmo assim, montei cavalo muitos anos da minha vida. Então, gosto de coisas simples, sou muito sincera, muito positiva nas minhas coisas, às vezes até mal educada. Honesta. Honesta, que às vezes a honestidade fere, até na política. Mas eu sou uma mulher que aprendeu, assim, a persistir, sabe? Eu tive muitas lutas, a política é um ambiente ainda muito masculino, eu tenho 3 mandatos e nada para mim foi fácil, sempre foi muito difícil. As pessoas olham, virou 3 mandatos, mas assim, sempre debaixo de muita luta, de muita perseguição, até pelo gênio forte que eu tenho, Eu estive na oposição em 2 mandatos contra 2 ex-governadores. Hoje me encontro na base do governador Ibanez, por acreditar que, até que enfim, tem alguém que faz alguma coisa pelo Distrito Federal. Mas sou muito assim, firme, Mas sou mãe, sou mulher, sou atleta também, gosto de jogar futebol. E sou uma pessoa bem comum. Se não fosse deputada, seria, aí como todas as mulheres aí que lutam todos os dias para sobreviver, para manter a família unida, para seguir em frente. Futebol é a sua paixão? Futebol é a minha paixão. É quando eu me esqueço de todos os meus problemas e me conecto com a Celina mesmo, sabe? Então, às vezes eu jogo 2, 3, 4 horas sem nem perceber. Que é sua mãe para você politicamente? É uma minha referência, A minha mãe foi uma mulher que lutou muito para que as mulheres tivessem vez e voz na política. A nossa casa sempre foi um local onde nós recebíamos mulheres vítimas de violência e ela era uma militante mesmo das causas femininas, num momento ainda que o Brasil era, as mulheres não tinham uma participação na política, brigavam para ter direito de ter cota em diretórios partidários. Então, assim, invadiram um prédio público para botar mulheres vítimas de violência e até hoje lá é a casa-abrigo no estado de Goiás. Então, aprendi muito com a minha mãe, sabe? Eu aprendi que nós mulheres temos que apoiar as mulheres, temos que ter esse olhar assim, humanitário, de se colocar no lugar dela, porque é a vida de todas as mulheres, independente de classe social, financeira, a nossa vida ela acumula muitas tarefas, Então, assim, aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe é uma referência para mim. Ela foi nunca sua inspiração? Desistiu. Com certeza. Ela sempre foi minha inspiração e eu sempre gostei que nós somos 7 irmãos. Mas a que acompanhava ela, que ia junto nas caravanas, quando ela ia abrir os diretórios partidários, quando ela fazia essas brigas, mutirão da costura no estado de Goiás, quem sempre gostava de... Aquilo para mim era uma diversão, participar da política com ela. E para os meus irmãos era algo muito chato. Acho que já estava escrito aí no meu destino mesmo que a política seria um caminho para mim. Suas bandeiras políticas, a defesa das mulheres vítimas de violência, a luta pela inclusão dos raros, o incentivo aos esportes, são todas suas bandeiras principais que a gente vê. Mas você ainda vê se defendendo outras bandeiras? Algo te atrai ainda? Não, sempre. Eu acho que na Câmara Distrital, como eu tive 2 mandatos de oposição, meu mandato foi muito amplo, trabalhando desde apoiar aí os nossos servidores públicos a bandeiras específicas como essas, que fazem parte do meu dia a dia, a luta pelo esporte, pela democratização do esporte. Fui presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras, isso para mim foi um crescimento pessoal e profissional muito grande. Você tem a grandeza de lidar com pessoas que passam problemas assim muito graves e fazer a diferença na vida dessas pessoas. E nós conseguimos isso através de algumas legislações,
criamos o Centro de Referência de Doenças Raras aqui, uma luta nossa, e também aprovamos a ampliação do teste do pezinho, que é uma lei minha também. Então, assim, eu acho que eu sempre dei o meu melhor na política. As pessoas falam assim, como é que dá tempo de fazer tudo? O pior é que não dá. A gente tenta, né? Então, quando eu estou em casa, eu tento ser a melhor mãe, a melhor esposa. Quando eu estou no parlamento, eu quero dar 100% do meu trabalho. Né? Quando eu estou no futebol, é 100%. Eu tento ser intensa em tudo que eu faço, né? Não sei se está dando certo, mas até agora tem funcionado. Me fala um pouquinho sobre odontologia na sua vida, seu avô, como que foi? A odontologia também é uma outra paixão, né? Eu quase fiz o curso de odontologia por conta do meu avô. Meu avô Gulliver foi o primeiro formado na área, porque antes, né, a gente sabe que existia o dentista prático, mas foi o primeiro formado do estado dele. Então, no quadro de formatura do meu avô, tem ele de um estado, um outro de outro estado, era algo assim, bem ainda inicial. Mas eu lembro de crescer com ele no consultório dele, ele atendendo as pessoas, e tinha algumas estruturas dentárias que a gente brincava, e ele chegava e brigava com a gente. Mas meu avô sempre foi uma pessoa assim, muito forte na nossa vida, porque apesar dele ser um profissional muito reconhecido no estado de Goiás, famoso, e assim, na época, né, o melhor dentista que existia, porque tinha diploma, e depois iniciou, aí abriu as portas para que outros também buscassem aí a sua certificação. Ele foi uma referência de homem também. Ele não era só o melhor profissional, ele era o melhor avô, né? Ele brincava, nossa infância foi sempre cheia de sonhos, ele nos levava para o Paraguai todos os anos e levava a gente para pescar. Então, assim, com o meu avô eu aprendi que a vida pode ser, né, de trabalho, mas também tem que ter um pouco de leveza. Foi isso que meu avô me ensinou. E disso surgiu a nossa ligação também com os projetos da odontologia na Câmara Distrital, do qual aqui eu quero fazer referência a você, né, que sempre esteve junto com a gente, ao Conselho, que também sempre nos buscou, e que nós aprovamos legislações importantes, né, e eu acho que isso é o caminho, porque você não pode falar em saúde pública sem falar em saúde bucal. Não tem como. Não tem como. A pessoa, se ela não tiver uma saúde bucal, ela não consegue arrumar nenhum emprego. Mexe com a autoestima, mexe com a saúde do corpo como um todo. E na Câmara Distrital, como presidente, nós tivemos a aprovação de um projeto que foi de um colega, o deputado Reginaldo, que foi sobre os dentistas na UTI. É pioneiro no Brasil. É pioneiro no Brasil, e que é muito importante aí, principalmente agora no Covid, né? Demais isso. E um projeto de lei nosso, que é o projeto que garante também aí os nossos dentistas nas escolas, né? Aí na ortodontia, mantendo aí, para que as crianças tenham um tratamento precoce. Um crescimento melhor, né? Uma relação social, inclusive, de autoestima, toda uma melhora. E aí, inúmeras outras lutas que nós estamos sempre com vocês, tanto na Câmara Distrital, e agora eu tenho a oportunidade de estar na Câmara Federal. A odontologia sabe que pode contar comigo sempre, tenho apreço, admiração e sei da importância de vocês para todos nós. Como você viu, né, a pandemia, o gerenciamento dela pelo governo, tanto federal quanto distrital? Olha só o que acontece. Eu acho que as pessoas politizaram muito essa crise, o que foi muito ruim para a nação. Porque uma pandemia ela tem que ser levada com dados técnicos, com decisões administrativas técnicas, sem paixão. Né, sem colocar, eu sou a favor disso, sou contra isso, isso é quem é oposição ao governo, quem é base do governo. O governador Ibanez tomou essas decisões muito técnicas, e eu participei aqui no governo federal muito próxima dele, pela questão de ser a única deputada que havia sido eleita com ele e de ter apreço pelo trabalho do governador. Montamos uma sala de crise aqui, onde os momentos que nós tomamos as medidas mais duras foram momentos necessários, né? E nós sabemos que isso tem um impacto enorme na economia. Nenhum governador que ama seu estado quer fazer lockdown. Isso é algo que e eu acompanhei de perto aqui, algo que fere muito, né, a pessoa quando ela tem que tomar essa decisão. Mas ninguém quer ter uma fila da morte também, de pessoas morrendo. Então, assim, essa foi a minha relação com o governo aqui, eu pude perceber.
né, as decisões que o governador tomou. No campo nacional, eu acredito que essa instabilidade pela troca de ministros, com as dificuldades que nós tivemos, né, uma falha também da comunicação do governo federal, mas acho que isso está sendo corrigido nos últimos meses. O presidente sempre tomou decisões muito firmes, seja para pacotes emergenciais, seja para disponibilizar recursos para os estados, né, seja para enfrentar essa crise da forma administrativa, mas eu acho que em alguns momentos a comunicação ruiu. E assim, não existe falar que não ignorou a pandemia, desde que se manda projetos para a Câmara, se distribui recursos para os estados, se compra vacina. Então, a gente também não pode afirmar que o governo federal ignorou ou não cuidou da crise. Eu acho que assim, o erro foi um pouco mais na comunicação. Eu acho que quando o presidente passava o otimismo que ele precisa de passar como chefe de Estado, tal, isso teve, né, uma dupla interpretação. Uma dupla interpretação. Porque eu acho que pelo trabalho nesse último ano, até dos parlamentares, eu acho que nunca se trabalhou tanto. Tantos projetos apresentados, nunca. Né, 24 horas, quem acompanha vê isso, né, e hoje a população é mais politizada, então você acredita que você sai na rua, não tem um momento que ninguém te reconheça, né, que veja e te cobre. E fale conosco, exatamente, né? Eu acho que com a pandemia, como você falou do lockdown, o próprio mercado, o comércio também, se cria uma estabilidade muito grande, né? Então... Não, o problema é que o Brasil ele tem dimensões continentais. Nós não podemos comparar, o país tal vacinou todo mundo. Ora, você pega o país, tem 1 milhão, 2 milhões, às vezes 30 milhões de habitantes. Nós temos mais de 220 milhões de habitantes. Uma vacinação no Brasil, ela não é fácil, ela é em grande escala, ela é difícil até de insumos, acesso também. De acessos, entendeu? Então, assim, eu tenho muito respeito pelo nosso presidente Bolsonaro, muito carinho pelo governador Ibanez. Eu espero que a população tenha o que haja de melhor, seja de medicamentos, de atendimento, e acredito que, né, a convergência, o diálogo dos dois tem melhorado isso, sabe? Então, eu não quero politizar a crise, sabe? Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas politizam a crise. Isso, aquilo, não. A gente não pode criar rótulos para as pessoas, nem para o nosso presidente, nem para o nosso governador. Esse é a favor, esse é contra. Cada um tem e sabe, né, diante da dimensão, qual é a posição que tem que tomar. O que esperar da Celina Leão em 2022? Vice-governadora? Não, eu acho que está muito cedo ainda. O meu projeto inicial, o governador Ibanez sabe disso, é uma reeleição a deputada federal. E isso pode até ser uma construção, desde que parta dessa necessidade, dessa construção com o grupo do governador Ibanez. Mas isso ainda está muito longe, né? Mas com certeza deputada federal. E num projeto eu sou muito posicionada, né? O projeto do governador Ibanez será o meu projeto. Se ele for candidato a governador, o que ele quiser, o Progressistas estará com ele em 2022. Celina, foi um prazer te receber. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E hoje nosso programa Odontologia para Todos. O Panorama, experiência além da notícia.